Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais um bate-papo das quartas-feiras, né? No dia de hoje, vamos ter a nossa querida irmã Camila falando sobre a linguagem divina, né? Então, vamos nos aquietar, né, para aproveitar ao máximo essa conexão com os espíritos do bem, que já estão nos nossos lares. Basta que nos conectemos, pensemos neles, nos bons irmãos que nos cercam, nos amparam, nos protegem, né? E eles, com certeza, já estão automaticamente nos acompanhando, adentrando os nossos lares, nos trazendo muitas bênçãos divinas. A espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas, Jesus e Jacó, nos visitam a cada momento em que nos conectamos com o nosso canal. Então vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Deus de amor e de misericórdia que seja conosco, nos envolvendo em muita paz, em muita luz, trazendo até nós as bênçãos divinas que tanto necessitamos no nosso dia a dia. Vamos fechar os nossos olhos. E como necessitamos, né, meus irmãos, em momentos tão desafiadores, como necessitamos dessas bênçãos divinas. Então, pensemos em Deus, convidemos os nossos anjos guardiões para serem conosco e vamos pedir ao Pai de misericórdia que possamos aproveitar o máximo possível dos aprendizados que aqui teremos. Que Deus seja conosco, nos abençoe, nos ampare, nos guarde e nos envolva em muita luz. Passando a palavra à nossa irmã Camila. Seja muito bem-vinda, Mila. Sempre nos traz boas reflexões, que possamos exercitar o que é que nós precisamos efetivamente, né? De crescer com o conhecimento, porque cada coisa que escutamos, temos sim a obrigação de refletir o que nos cabe, não o que cabe ao outro, o que nos cabe para o nosso crescimento espiritual. Que Deus seja conosco, nos envolva em muita paz, em muita luz, que assim seja. Bem-vinda, Mila. A palavra é sua. Boa noite. Eu fiz uma pequeníssima apresentação de 3 slides. Eu gostaria de projetar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Está aqui no módulo. Essa foi a mensagem que foi designada para mim, né, do livro Divina Presença, né, que, na verdade, assim, a gente já trabalhou esse livro algumas vezes aqui na nossa casa, e são interpretações, são mensagens escritas a partir de dos versos desse, que foram escritos por João da Cruz. E o verso que ficou designado para mim hoje é esse de número 131, que fala sobre a linguagem divina, né? O autor, ele designa essa mensagem como a linguagem divina. E vamos lá, esse é o principal, é o texto, né, do verso que foi objeto da mensagem. A maior necessidade que temos para progredir é calar, diante deste grande Deus, o apetite e a língua, pois a mensagem que ele mais ouve é só o amor silencioso. Então, vamos entender bem o que é que ele está dizendo, né? Antes de ir para a interpretação, para a própria mensagem, vamos entender bem o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que diante de Deus a gente precisa calar mais, a gente precisa se colocar numa postura mais silenciosa, porque porque ele entende que Deus, né, segundo o entendimento dele, Deus, ele ouve muito mais o nosso amor silencioso do que o nosso falatório, né? A gente tem já, no próprio Evangelho de Jesus, algumas referências a essa atitude, né? Uma atitude mais humilde, né? Quando Jesus fala que
A gente, não é a prece da pessoa, que a pessoa precisa falar muito. Às vezes, uma coisa simples, uma postura, uma forma de se colocar diante de Deus é muito mais apreciado por ele do que uma postura da gente falar muito, de se expor muito na hora da oração. Então, a gente tem realmente uma orientação vinda do próprio Jesus a respeito de como é que a gente deve se portar nesse momento de orar. E eu quero só chamar a atenção, porque, assim, quando eu li esse verso, eu não vou mentir, que quando ele falou assim, a nossa maior necessidade é se calar. E aí depois eu vim entender, na verdade, não é a nossa necessidade é se calar, mas é diante de Deus, que tudo sabe, que tudo conhece, que entende o nosso íntimo até muito melhor do que a gente mesmo. A nossa postura principal tem que ser a postura do silêncio, a postura do calar-se, né? Uma postura meditativa para que a gente possa entender qual é a comunicação, o que é que ele espera da gente, né? E acho que essa é uma das maiores angústias que a gente tem, é a gente saber o que é que exatamente Deus espera de nós, né? Nós sabemos que quando viemos à Terra, a gente tem um propósito, né? Mas o que é exatamente esse propósito? Já que quando a gente encarna, a gente esquece do que a gente combinou antes de encarnar. Então, esse é uma das coisas que a gente vive tentando descobrir, né? O que é que Deus espera de nós. E o livro, o texto da mensagem, nos orienta, basicamente, a que a gente não fique numa conduta de pedir muito, de muitas súplicas, né? Que a gente tenha uma postura muito mais se a gente está falando com Deus e Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, a gente deveria adotar uma postura mais meditativa, uma postura mais amorosa, né? Uma postura que denote maior amor, que denote o nosso amor a Deus, né? Porque essa mensagem, essa linguagem, Deus vai entender muito melhor do que o nosso falatório. É como se as nossas palavras fossem vazias, né? A gente fala muito, mas o conteúdo, a semântica dessas palavras, o sentimento que essas palavras carregam é muito pouco, né? É esvaziado. E a gente tem muitos alertas de que, principalmente, a civilização ocidental, ela tem se esvaziado desse conteúdo, né? A gente tem buscado muito mais as aquisições, os êxitos materiais, e a gente acaba esquecendo de que tem um conteúdo ali principal, tem um alimento espiritual que a gente não costuma se nutrir esse nosso lado espiritual. E é uma verdade, né? Assim, nos dias de hoje, o que eu mais sinto é que é uma verdade. Se a gente puder fazer uma pequena reflexão por exemplo, Santo Agostinho, quantos livros Santo Agostinho leu antes que ele pudesse escrever as suas obras, né? Muito provavelmente, assim, com certeza eu posso afirmar que ele teve muito menos acesso, muito menos oferta de livro com o qual ele pôde se alimentar internamente para escrever as coisas que ele escreveu. E a gente pode citar diversos outros autores, Platão, Sócrates, todos os que vieram antes dele. Quantos livros, quantos recursos, qual a bibliografia disponível, né, para esses seres tão incríveis que viveram tantos milhões de anos, né? Tantos milhões não, é exagero, mas que viveram tantos 1000 anos antes da gente e que, no entanto, tinham um conteúdo interno admirável, né? Conseguiam expressar essas ideias de uma forma admirável, com muito menos recursos do que o que a gente tem hoje, com muito menos tecnologia, com muito menos acesso a uma bibliografia, né? E, no entanto, hoje a gente tem acesso a tudo isso e a gente não consegue ser mais profundo do que aquilo que a gente já construiu no passado. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Eu não sei se vocês compartilham dessa mesma impressão que eu. Então, isso nos faz pensar, né? E aí eu comecei para até poder desenvolver um pouco mais dessa temática para vocês, eu fui procurar a Gênese, né? Entendi que essa mensagem da linguagem divina também estava diretamente relacionada à Gênesis, porque é na Gênesis que a gente tem uma metáfora
muito interessante, muito inteligente sobre como Deus criou a Terra, né? Como as coisas começaram a se desenvolver e como surgiram as coisas da forma como a gente conhece hoje, né? E a Gênesis, ela conta um pouco dessa história. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês, para a gente tentar conversar sobre o assunto, tá? Lembrando que, assim, eu não estou acompanhando as mensagens do chat do YouTube, então, se alguém quiser falar alguma coisa, tenta me avisar por aqui para eu tentar, de alguma forma, interagir, né, com as pessoas que estão nos ouvindo pelo YouTube. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Eu não coloquei aqui o capítulo todo, né? Mas esse introito todo, mas é só para vocês terem ideia. E eu quero chamar a atenção de vocês que naquele momento, que é aquele instante primeiro de criação da Terra, vamos pensar que não existia luz. Então, quando Deus pronunciou a palavra luz, a pronúncia daquela palavra, né? Se a gente tentando traduzir essa metáfora. Quando Deus pronunciou a palavra luz, luz não era só uma representação do que a gente entende hoje como a luz, né? Ou a luz elétrica ou a luz solar. Porque hoje, quando a gente pronuncia a palavra luz, a gente se refere a algo que a gente conhece, a algo que está representado de maneira natural no mundo. Quando eu pronuncio a palavra mãe ou a palavra filha, eu estou me referindo a alguém, ou estou fazendo uma representação em palavras de uma pessoa que está aqui, tem uma vivência nesse planeta. Mas quando Deus, naquele momento, pronunciou a palavra luz, ele fez muito mais do que se referir a algo que já existia. Ele criou. Então, ele pronunciou a palavra e ele, naquele instante, criou a luz. Do mesmo jeito que quando ele disse que haja um firmamento que separe águas de águas, o firmamento, né, que era a terra propriamente dita, a parte seca, né, propriamente dita, que é onde a gente habita hoje, onde a gente constrói as nossas casas, as nossas cidades, ele não só pronunciou aquela palavra, mas a própria pronúncia significou a criação da essência espiritual daquilo que ele estava falando. Eu não sei se vocês conseguem entender essa sutilidade, né? Quando Deus usa a língua, ele usa de uma forma a criar o que existe hoje. Naquele instante primeiro de criação, naquele instante que ele idealizou que poderia ser dessa forma, e a palavra dele foi muito mais do que só uma representação. Foi a criação em si. E eu pensei bem, né? Então, nossa, é muito diferente a linguagem que Deus usa da linguagem que a gente está acostumado a utilizar. E aí, aprofundando as pesquisas, eu encontrei esse autor, que é um ensaísta alemão, que era cristão, né? Ele era um ensaísta, era um filósofo, e ele era cristão. E ele escreveu, ele tem um ensaio chamado Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem Humana, e ele toca nessa questão de como surgiu, do surgimento da linguagem. E para ele existe essa linguagem, que é a linguagem original, que é a linguagem utilizada por Deus, e existe a linguagem adâmica. Quando Deus terminou de criar o mundo da forma como a gente conhece, ele declinou esse poder da palavra ao homem na figura de Adão.
E esse momento é identificado como o momento da queda, né? Ou seja, a linguagem deixou de ser aquela linguagem que é automaticamente cognoscível, nas palavras de Walter Benjamin. A palavra de Deus é cognoscível, não é só o nome, porque Deus fala e a coisa se faz naquele momento. No momento em que ele declinou esse poder, ele compartilhou esse poder a Adão, aquela linguagem já passou a ser um pouco diferente. Aquela linguagem que foi utilizada por Adão, ainda naquele momento, ela trazia mais conteúdo, ela trazia mais sentimento, porque Adão foi o primeiro homem que começou a dar nome nas coisas, né? Depois daquela atividade inicial de Deus, Adão é a representação desse primeiro corpo humano na Terra que passou a denominar as coisas. Afinal, o homem, aparentemente, não é o único capaz de desenvolver uma linguagem no planeta. A gente sabe que os animais se comunicam, né? Eles têm uma linguagem própria. As próprias coisas na natureza têm uma linguagem. Se você pensar que uma árvore, pela forma como ela se apresenta, ela já traduz em si, aquilo dali já é uma linguagem, porque se ela se apresentasse de uma forma diferente, ela seria diferente, o que traduz que a gente diferencia as coisas pela forma como elas se apresentam, e aquilo em si já é uma linguagem, né? Lembrando que a linguagem não é só a palavra, a gente se comunica de diversas outras formas, pela nossa expressão corporal, nós que somos espíritas, pela vibração que nós emitimos, né, se é uma vibração alegre, ou triste, positiva ou negativa, então a gente se expressa nesse mundo muito mais do que só através das palavras. A palavra é só uma maneira racional da gente se comunicar. A gente reconhece as coisas através das palavras, mas não é a nossa única forma de se expressar. Entretanto, o homem, como único ser racional, é ele que dá o nome às coisas, né? Como é que eu sei que um celular é um celular? Porque um ser humano inventou isso e disse que o nome disso era celular. Então, nós temos essa capacidade de denominar as coisas. Mas essa linguagem, que é após a queda, que já não é aquela linguagem original de Deus, aquela linguagem utilizada por Adão, ela ainda trazia muito conteúdo. E a reflexão do autor, nesse escrito já de 1916, é de que essa linguagem ela foi se descaracterizando, ela foi perdendo o conteúdo, ela foi perdendo o sentimento. Já em 1916, nós estamos em 2021, sei lá, mais de 100 anos depois. Então, olha como a impressão que ele tinha era essa, né, de que essa queda, ela foi sendo progressiva. Ele, inclusive, chamava essa linguagem, no texto dele, eu não li o texto dele todo, no ensaio, mas eu li um artigo de um filósofo da Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, que trata, né, fala um pouco desse texto do Walter Benjamin, e ele fala que essa linguagem, quando ela foi perdendo esse sentido, ele chama isso de linguagem burguesa, né, que é uma linguagem que ela não traduz muito sentimento, ela não traduz muito conteúdo, né? E olha como, assim, isso para mim fez muito sentido, fez sentido demais, assim, para mim, porque a gente fala tanto, não só nas nossas orações, a gente tem uma atitude tão agitada mentalmente, como nas nossas vidas diárias, a gente também expressa isso. A gente fala demais, eu, pessoalmente, me coloco muito nessa posição, eu falo demais, né? Às vezes, para explicar uma coisa muito pouca, eu falo demais, eu tenho consciência disso. E como me falta, e como nos falta nas comunicações em geral, esse conteúdo, essa percepção de que a gente está entregando de fato, de que a gente está compartilhando algo que é valioso, né? Existem alguns autores contemporâneos nossos, alguns filósofos, que falam que isso acontece, isso se dá, isso foi um fenômeno que veio após o iluminismo, né? Porque antes do advento do iluminismo, a gente entregava para a igreja o poder de decidir
de tomar decisões sobre as nossas vidas, né? Porque o conhecimento era hermético, era oculto, apenas poucas pessoas tinham acesso a esse conhecimento, e então a gente delegava as decisões importantes da nossa vida para um terceiro. Com o iluminismo quer dizer justamente isso, vamos iluminar as mentes, né? Por que que eu deveria delegar decisões importantes da minha vida para um terceiro que nem me conhece? Então, o grande ponto do iluminismo foi esse, foi trazer iluminação, espalhar esse conhecimento para que as outras pessoas pudessem ter acesso a ele e pudessem também se autodeterminar. E, como consequência desse iluminismo, a gente foi ganhando muita liberdade, né? E chegamos, então, aos dias atuais, em que a gente está muito exposto à tecnologia, e a tecnologia aumenta ainda mais essa nossa liberdade de se comunicar, de espalhar a nossa palavra. E isso me faz muito pensar que quando a gente não tinha essa estratégia de comunicação, quando a gente não tinha, por exemplo, esses meios digitais e a tecnologia que nos facilitava o espalhamento dessa palavra, a gente tinha um sistema muito forte de freios, né? Isso te dava mais a oportunidade de você revisar o que você estava falando, né? Esse professor específico que eu gosto muito, que é Clóvis de Barros Filho, ele fala que você tem, no mundo presencial, você tem catracas, você tem senhas de acesso, você tem portarias, você tem câmeras de monitoramento, que meio que te dão uma freada, né? Você, pelo menos, para pensar, já que você tem aquele elemento ali de coerção, você para pensar se o que você vai fazer é certo ou não é. E com a expansão da tecnologia, as nossas possibilidades de espalhar as nossas palavras ficaram muito maiores. E, por outro lado, esse sistema de freios, ele já não existe mais, né? Se antes, onde faltava a moral, tinha uma outra barreira que lhe fazia pensar um pouco mais, ou te impedia, muitas vezes, de fazer a coisa, hoje em dia a gente não tem mais. Onde falta moral, sobra falta de amor, sobra intolerância, sobra falta de empatia, e daí a gente está vendo tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente está extremamente exposto a um ambiente muito agressivo, né? Quem está acostumado a usar Twitter sabe que o Twitter é uma rede social extremamente agressiva, né? Você posta uma coisa lá, daqui a pouco tempo pode ter milhões de pessoas xingando você, ou falando coisas horríveis a seu respeito, enfim. Então, a gente, de fato, está exposto a isso, né? E como faz sentido essa recomendação da gente se calar mais, né? Para que a gente possa reconhecer mais o nosso espaço no mundo, para que a gente possa meditar mais essa nossa comunhão com Deus, para a gente entender melhor qual é o nosso valor no mundo e para a gente ter possibilidade de construir esse valor. Para que quando a gente fale, não seja só uma palavra vazia, para que a gente, de fato, a gente traga conteúdo, para que, de fato, a gente construa algo positivo ao nosso redor. Isso é uma recomendação muito relevante para os dias de hoje, né? Muito relevante. A gente precisa realmente ter muito mais cuidado com as palavras, não só as palavras que a gente dirige a Deus nas nossas orações, mas lembrando que Jesus disse que quando a gente interage com qualquer outro ser humano na face da Terra, você também está fazendo ou se comunicando com Deus, porque Deus está em cada um de nós. Quando Jesus disse, se você vestir a um desses pobres, é a mim que você está vestindo. Então, quando você ofende, quando você é agressivo, quando você é violento com qualquer ser vivente na Terra, seja ele racional ou não, você está dirigindo a sua ofensa ou a sua violência também a Deus, porque aquele ser faz parte da criação divina. E também falando um pouco sobre os animais, muitos de vocês sabem que eu recentemente adotei 2 animais, né? Adotei um foi animal de rua mesmo e outro foi de uma amiga, né? Que tem um gatil. E eu comecei a pensar mais, refletir mais sobre a condição do animal.
e a responsabilidade que nós humanos temos com o bem-estar do animal. Né? Então, não é só a violência dirigida ao outro ser humano racional, aquele que denomina, aquele que tem o poder de dar o nome às coisas, aquele com quem Deus compartilhou o poder de criação, mas também a nossa responsabilidade com aqueles que Deus nos deu para que a gente cuidasse, que não só são os animais, mas também o meio ambiente e tudo mais que está sobre a terra, porque Deus nos deu essa responsabilidade. E é isso, assim, eu vou encerrar aqui a minha participação, agradecer a vocês a oportunidade e fico também à disposição, se vocês quiserem trocar alguma ideia, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Bom, obrigada, Mila. Vamos refletir, né? Como eu sempre gosto de dizer, olhar o que nos cabe, né? Onde estamos precisando, né? Entender melhor a mensagem de Jesus, do Cristo. Esse livro, Divina Presença, é toda a jornada de João de la Cruz, né? Na busca da sua ascensão espiritual, né? Então, são caminhos bastante interessantes e eu recomendo a leitura desse livro, Divina Presença, a quem tiver disposição para uma boa leitura, mas não é aquela leitura para ser feita de qualquer forma. É uma leitura para você fazer entendendo cada palavra, certo? Que é escrita ali. Não é falada, mas é escrita. E, com certeza, será de grande valia para o nosso próprio autoconhecimento. Então, vamos agora, né? Nos recolher ao nosso cantinho da conexão, como eu costumo chamar, aquele lugarzinho onde nós temos mais tranquilidade, menos ruídos externos, mais tranquilidade para uma conexão mais perfeita com a espiritualidade do bem. Esses irmãos queridos, incansáveis, a quem devemos agradecer imensamente, porque estão sempre ao nosso dispor, nos envolvendo em paz, em luz, nos dando consolo, nos mostrando caminhos, né? Então, vamos agradecer esses nossos amigos queridos, particularmente esses 3 atendentes fraternos que estão adentrando os nossos lares neste momento, limpando toda a psicosfera do nosso lar, dos nossos campos vibracionais, dos nossos familiares que estão conosco, de modo que nada, absolutamente nada, impeça a chuva de bênçãos que iremos receber. Vamos inspirar profundamente esse ar, a psicosfera da nossa casa, do nosso lar, já completamente preparada para esse nosso atendimento. Inspiremos paz, amor, tranquilidade, meus irmãos. Inspiremos todas as bênçãos que queremos ter na nossa vida, que desejamos ardentemente tê-las. Inspiremos, retenhamos um pouco o ar, como quer dizer, bênçãos, fiquem comigo, eu preciso de vocês. E expiremos aquilo que não nos faz bem, que não desejamos mais ter. E mais uma vez, inspiremos paz, amor, harmonia, perdão de ofensas, fraternidade, solidariedade, empatia e tudo de bom que assim o desejarmos, retenhamos. E coloquemos para fora mágoas, ressentimentos, sofrimentos desnecessários, porque a dor é necessária, sim, a nosso processo evolutivo. O sofrimento é opcional, é como reagimos à dor que nos aflige. Então, vamos colocar tudo de negativo para fora e assim, em paz, mais uma última vez, inspiramos todas as bênçãos divinas que desejamos. E expiramos também a paz, a luz, a harmonia
que se desejamos ter, precisamos ser ao nosso redor. Então, completamente ligados ao Pai Celestial, completamente conectados com essa espiritualidade do bem, esses atendentes fraternos, amorosos, vamos nos preparar para o nosso atendimento. Aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos, não esquecendo de levar a garrafinha de água. Ontem, no Gosto de Luz, falamos da importância da água fluida. Vamos levar a nossa água para fluidificar. Esses atendentes fraternos maravilhosos derramarão todas as bênçãos que necessitarmos nesta água. E assim, confortavelmente sentados, para que nenhum incômodo possa atrapalhar a nossa conexão. Vamos mentalizar Jesus em uma das suas passagens, aquela que mais nos toca, que mais gostamos. Vamos imaginar como se lá estivéssemos ouvindo a palavra do Mestre, sendo tocado pelo seu magnetismo, nos sentindo plenos, felizes por essa oportunidade de conexão direta com Jesus, nosso Mestre e Guia. E enquanto estamos nessa conexão perfeita com Jesus, os nossos atendentes fraternos captam diretamente do ponto da criação divina, diretamente da luz de cura, e derramam sobre nós, sobre todos aqueles pontinhos que mais nos incomodam. Mentalmente falemos, conversemos com os nossos amigos, mostremos a ele o que nos incomoda. Eles manipularão essas energias benéficas, direcionando-as diretamente para este pontinho. Meus irmãos, qualquer tipo de dor ou incômodo, dores físicas, dores emocionais, dores da alma, mentalizemos, peçamos a Jesus, que enxergamos tão pertinho de nós, tão próximo de nós, façamos como aquela mulher com hemorragia, toquemos as vestes do Mestre, para que sejamos abençoados com a sua energia divina, maravilhosa, sanando também os nossos males e as nossas dores, sejam elas de que ordem e tamanho forem. E com fé, na certeza do amparo divino, enquanto esses nossos amigos queridos concluem o nosso tratamento espiritual, derramando todas as bênçãos que necessitamos, vamos compartilhar, vamos envolver familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos aqueles a quem desejamos ardentemente abençoar, nessa vibração de luz intensa que domina o nosso campo, toma conta do nosso lar e se expande através das paredes dos nossos lares, inundando nossas ruas, nossos bairros. Peçamos a Deus de misericórdia que se apiede de todos que estão nas ruas, Senhor, em outros sofrimentos de qualquer ordem, leitos de dores, sofrendo com esta pandemia, perdas, lutos, misericórdia de todos, Senhor. Como tem de misericórdia também dos que estão em trevas, Pai, misericórdia, Senhor. Luz, luz sobre a humanidade, para que a humanidade em luz possamos ajudar o planeta a curar-se, saindo desta pandemia, indo ao rumo ao mundo de regeneração, que é seu papel. Então, vamos envolver o nosso planeta em muita luz, façamos a nossa parte, projetando luz, amorosidade intensa ao nosso planeta e a toda a humanidade sofredora. E assim, irmãos e irmãs queridas em Cristo, vamos agradecer ao Pai de misericórdia mais essa oportunidade de conexão com o divino que há em nós. E para encerrar, vamos dizer o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós
e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos levando a momentos de esperança, fé, certeza de que dias melhores virão. Muita paz, muita paz, muita paz. Que Deus seja conosco. Que Deus seja conosco. Fiquemos todos com Deus, tenhamos um resto de semana de muita paz, muita luz, vibrando harmonia e fazendo o exercício do falar menos, do silenciar mais. Muita paz. Boa noite a todos.